A janela de transferência está chegando. O Bahia precisa ser assertivo e Cadu Santoro tem muitas dificuldades para poder reforçar o time. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando para mais um vídeo segunda-feira. Bahia de folga, tá? O Bahia só vai voltar a treinar terça-feira às 10 da manhã. Voltou do Rio ontem, deu folga ao seu elenco. E então a gente só vai ter treinos aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o jogo, domingo, segunda e terça é o jogo contra a equipe do Grêmio. Peço que você deixe aí o seu like, comente, compartilhe. Uma semana de treino. Ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. A gente vai ter muito conteúdo e muito o que conversar, porque é uma semana quente por conta de especulações de mercado de transferência. E a gente precisa conversar a respeito disso. O Bahia tem que estar assertivo no mercado. Mas, João, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o Bahia precisa reforçar de maneira pontual e assertiva. E eu acredito que 4 a 5 nomes poderiam chegar já para o dia 2 de julho treinar com o elenco visando a partida contra o Grêmio, se vão ser titulares ou não, e aí é só Paiva quem vai dizer. Só que a gente não pode pensar, e Cadu Santoro, quanto diretor de futebol, ele não pode entender que o Bahia está bem por estar fora da zona de rebaixamento e por ter jogadores contundidos e o contexto do futebol do Bahia ser diferente daquilo que se acredita. Vimos no jogo contra a equipe do Fluminense que as necessidades do Bahia são gritantes. A gente precisa ter meias de criação, atacantes que finalizem melhor, extremos que trabalhem de maneira assertiva, volantes que combatam o bom combate. Não que os nossos não façam, mas existe a necessidade de dar profundidade ao elenco. Laterais é importante porque Cicinho não dá para contar com ele, ou dá, mas quando o jogo aperta ele tem atitudes exacerbadas. Goleiro, não dá para contar com o Klaus, infelizmente, e não é de hoje que a gente vem dizendo isso. Eu já montei algumas listas de dispensa, das quais Klaus ele encabeçava as listas por conta de não mostrar evolução. Já Danilo, grata surpresa, o treinamento de Rui Tavares deu a ele uma tranquilidade monstruosa dentro de campo. Se a gente parar para observar, a gente tem Mingote de 9, a gente não tem opção de ponta para além de Ademir, Kaique, Biel. Lateral direita, Cicinho, André não está mostrando o que deveria mostrar, um empréstimo cairia bem. Mugni não sendo aproveitado, Diego Rosa não sendo aproveitado, Daniel sendo pouco aproveitado, Veron sendo subaproveitado. Um menino que veio da base treinando e jogando tão bem. Na base escanteado tem Iago Bagarolo e Quadrado que estão escanteados, nem treinar com o elenco treino em separado. Jogadores que poderiam fazer parte desse elenco e ter rodagem e já mostraram qualidade para isso. Formaram um bom meio de campo com Patrick, Veron no sub-20. São jogadores que estouraram a idade, que poderiam fazer diferença nesse elenco, soluções que estão dentro de casa. Mas o Bahia precisa ser assertivo para buscar fora. Buscaram 9, porque Vingote e Everaldo, se bater os dois, não dá 1. A gente precisa de um jogador que decida jogos, e nós não temos esse jogador que decida jogos. Paiva precisa também entender e dar a entender como é que ele pode fazer com que o nosso elenco jogue um futebol melhor do que vem jogando ultimamente, sendo assertivo, tendo posse de bola, e outra, fazer com que sangue latino corra nas veias de Paiva, mesmo ele não tendo. Mostrar um pouco da passionalidade que é vencer jogos e quebrar tabus importantes, como o que estava sendo quebrado no Rio, que são 37 anos que o Bahia não ganha do Fluminense do Maracanã. Ele simplesmente desce com o resultado e com jogadores a mais e simplesmente faz ajustes, e esse time volta como se tivesse feito o melhor primeiro tempo das galáxias. É pressionado, toma virada e não tem poder de reação.
O Bahia precisa se reforçar e eu não consigo trazer nomes. Essa semana, com certeza, especulações muitas acontecerão e com muitos nomes. Certamente a gente vai trazer algumas notícias com extra, com bomba, com especulado, porque é isso que a gente espera que tenha. Jogadores que mudem a história do jogo, jogadores que mudem a nossa sorte. Para além dos jogadores que voltem de lesão, é necessário estar aqui jogadores que vão fazer com que o time ande de uma maneira consciente e proativa, e não esse marasmo de ideias que o futebol do Bahia tem hoje, com jogadores que não chutam de fora da área, com jogadores que não mudam a história do jogo, com jogadores com problemas de adaptação, com jogadores que acham que jogam muito mais do que jogam, e por aí vai. O elenco do Bahia precisa ser chacoalhado. Paiva precisa ser chacoalhado. E chacoalhar Paiva é fazer com que ele conheça a nossa história, fazer com que ele conheça os nossos desígnios, fazer com que ele conheça os nossos anseios, fazer com que o Grupo City abrace a ideia que a torcida tem de, pelo menos, fazer valer o primeiro ano de um Brasileirão tranquilo, sem sustos, para que no segundo ano a gente possa lograr um êxito maior. Por hora, é necessário que nesse primeiro momento chegue de 5 a 6 jogadores e que 3 deles, no mínimo, por baixo, cheguem para ser titulares. Cheguem, vistam a camisa e vão a campo, porque não dá para jogar com o que a gente tem jogando, não dá para render o que a gente tem rendido, não dá para aceitar em 12 jogos termos vencido apenas 3. Isso é muito pouco para a história do Bahia e para a história que aqueles que dirigem o futebol acreditam. Precisamos de lateral direito, precisamos de um goleiro, precisamos de um centroavante, precisamos de um homem de ponta, precisamos de um meio armador, precisamos de um volante e talvez, muito talvez, precisamos de um lateral esquerdo. Então aí eu conto no mínimo, por baixo, 7 peças para poder o Bahia começar a pensar. E isso eu estou descartando os nomes que estão pré-acordados, como Juba, como Gilberto, que Gilberto para lateral esquerda e Juba para o meio ataque. E também lateral esquerda. Fora esses dois, precisamos de 7 nomes. 7 nomes assertivos. Poderia olhar o 10 do Racing e trazer, já que o acerto dele com o Corinthians anda meio complicado, é muito bom jogador. Poderíamos olhar no futebol uruguaio e trazer o artilheiro do Peñarol, que é muito bom jogador de seleção, inclusive, né, para poder reforçar o meio e o ataque. Um 10 de qualidade, um 9 crasso, que faz gol, que tem o faro, que tem o perfume que a bola gosta. Aí já começa a brincadeira. Tá na hora de tirar o escorpião do bolso, investir de maneira assertiva e trazer jogadores que mudem a história do jogo. Jogadores de chute de média e longa distância, jogadores que dão o quê de experiência, jogadores que dão o quê de juventude e proatividade. É isso que o torcedor do Bahia espera. Eu espero que você tenha gostado. A gente deve se ver hoje ainda com mais um conteúdo, provavelmente um vídeo ou uma live. Não decidi ainda. A gente se vê hoje à noite aqui no canal. Deixa aí, por favor, o seu like, comente, compartilhe e me diga quais jogadores você quer na lista de contratação e de dispensa do Bahia. Eu vou ler todos os comentários aqui abaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.